Conta uma coisa aqui pra mim. Você gosta de tomar chá? Mais ainda, você faz do ato de tomar chá um ritual? Fique sabendo que você não é a única. Muitas pessoas ao redor do mundo não abrem mão de separar um tempinho do seu dia para tomar uma bebida quente. Povos milenares, inclusive, preparavam diferentes tipos de chá por acreditarem nos benefícios e propriedades medicinais das folhas fervidas. E você sabia que tudo começou no século XIX? Dizem que isso começou na corte da rainha Vitória, onde as pessoas achavam que o tempo entre o almoço e o jantar era muito longo e aí decidiram incluir uma refeição entre mais ou menos 3 e 5 da tarde nesse intervalo. E foi assim que surgiu o conhecido chá das 5 na Inglaterra. De fato, tomar chá pode aliviar as dores e até mesmo acalmar. E é exatamente por essa importância que eu quero te convencer não só a preparar essa bebida, mas também a aprender a como produzir essa linda toalha de chá e deixar esse momento ainda mais especial. Pode ser utilizada para você tomar o seu chá, o seu cafezinho da tarde e aquele momento gostoso que você preferir. A aula de hoje eu vou te ensinar a como produzir essa linda toalha de chá com canto mitrado. Você vai ver que é super fácil de produzir e ela tem um diferencial. Eu fiz ela utilizando uma sacaria. É isso mesmo, ó. Eu utilizei um pano de prato inteiro, tá? Aberto. Eu comprei ele por metro porque era dessa forma que eu produzia quando eu vendia toalhas de chá. E a aula de hoje é junto comigo e com a Janome do Brasil. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje você vai aprender a como produzir essa linda toalha de chá com canto mitrado. Quer aprender? Então vem comigo! Para fazer o nosso passo a passo de hoje, a gente vai precisar de um tecido de pano de prato de sacaria. Como que é que eu comprei esse tecido? Eu comprei ele como se fosse aqui, ó, para poder fazer 2 panos de prato. Então eu comprei ele aqui no comprimento com 1 metro e esse meu paninho aqui, ó, ele tem 70 centímetros de largura. E a partir dele que a gente vai fazer a nossa toalha de chá. Tá? Então, caso você queira fazer com tecido, você pode cortar nessa medida, 1 metro por 70, ou pode até cortar bem quadradinho. Vamos precisar também de 4 faixas de tecido, equivalente a cada tamanho aqui, e eu corto um pouquinho maior, 5 centímetros maior. E eu cortei essas faixas, 2 com 1 metro, ó, aqui tá com 50 centímetros, tá? Então, eu cortei 2 com 1,5 m, por 8 centímetros de comprimento e outras 2 faixas de 8 centímetros por 70 centímetros. Vou deixar tudo para vocês na descrição desse vídeo. Vou estar utilizando uma rendinha de algodão, mesma medida das faixas. E para fazer um detalhe, eu cortei outras 4 faixas, medindo 4 centímetros pela mesma medida desse tecido principal. Depois disso, dobrei ao meio e passei com o ferro para poder ficar vincadinha. E esses, então, são os materiais que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa toalha de chá. Aí eu vou pegar aqui a tira de 8 centímetros, a tira de 4, que eu dobro ao meio. Essas 2 pontas aqui, eu vou colocar na extremidade aqui do meu tecido e vou costurar por toda a minha peça, finalizando aqui, ó, nesse final. Inicio aqui, finalizo aqui, sempre com retrocesso. Eu vou fazer isso nas minhas 4 tiras que eu tenho aqui de tecido. Agora aqui eu vou pegar a minha agulha e eu vou deslocar ela toda para a direita. Fazendo isso, eu faço com que eu fique com uma margem de meio centímetro e vou costurar todas as minhas faixas.
E agora aqui eu vou passar toda essa faixa. E aí, o que que eu vou fazer? Essa costura aqui, ó, eu vou colocar ela assim, ó, para baixo, tá? Para sentido desse meu tecido aqui de rosquinha. E aí, eu vou passar todas as minhas 4 faixas para essa costura ficar bem assentadinha. Ó, vai ficar dessa forma. E se você tá gostando da aula, fica aqui para você não perder nenhum conteúdo. Mas eu só quero te lembrar que as inscrições para o meu curso Enxoval dos Sonhos estão abertas. Clique aqui na descrição desse vídeo, eu tô deixando o link para você se tornar minha aluna e ser referência no nicho mais lucrativo do artesanato, que é o enxoval de bebê. Não perca mais tempo e aumente os produtos do catálogo do seu ateliê. Feito isso aqui, ó, com todas as minhas faixas passadas certinhas, agora eu vou aplicar aqui, ó, nessa divisão entre os 2 tecidos, rendinha de algodão. Essa rendinha de algodão eu tô aplicando depois, por quê? Porque ela é estreitinha, ela tem aqui 1,5 cm. Se eu aplicasse com a minha costura, eu ia comer aqui, ó, quase metade dela. Caso você esteja aplicando alguma rendinha maior, mais larga, você pode fazer ela junto com aquela costura na hora que a gente tá costurando aqui, tá? E aí aplica também a sua rendinha. Então agora eu vou aplicar as rendas. Então, eu tô com as minhas 4 faixas aqui, já passado a minha rendinha. E agora a gente vai começar a montar. Vou pegar aqui o meu pano de prato, já alinhei, tá, gente, certinho. E vou pegar pelo avesso e vou começar a aplicar as minhas faixas. Ó, eu deixo ela aqui um pouquinho maior, coisa assim de 2 dedinhos, assim, um dedinho, tá? Não precisa ser muito. E aí, eu vou colocar aqui alfinetes. O que que eu vou fazer? Eu começo a costurar aqui, ó, um dedo depois, tá? Começo aqui a costurar e paro um dedinho antes, tá? Pode ser 1, 2 dedinhos, não tem problema. E eu vou fazer isso nos 4 lados. Então, você pode alfinetar, ó, avesso da sua peça com o direito aqui do seu barrado, que nós vamos fazer. Ó, cortei até um pouquinho maiorzinho. Depois eu refilo, não tem problema. E aí aqui eu vou alfinetar toda a minha peça. E daí depois eu começo a costurar. Coloco aqui um alfinete, ó, antes de eu terminar, ó. E aqui no início. E vou fazendo isso, ó, alfinetando aqui toda a minha peça. Bom, pessoal, então agora eu vou começar a costurar, ó, tá um posicionado sobre o outro, eu abro aqui, não vou costurar um no outro, deixo esse espaço de início e também de término, tá? Antes de finalizar. Aqui eu tô costurando com uma margem de 0,75, então a minha agulha, ela tá posicionada bem ao centro. Ó, finalizei aqui, vou tirar o meu alfinete desse cantinho, abro aqui, tá? Ó, venho com o meu tecido aqui e também começo a costurar
um pouquinho depois aqui do meu início. Paro antes de chegar ao final, deixo aqui dobrado e vou costurar a minha outra faixa. Também começando costurando um pouquinho depois. Depois aqui de costuradas as nossas 4 faixas, o que que nós vamos fazer? A gente vai abrir aqui, tá? Ó, abre bem. E eu vou pegar em cada canto, ó, e vou trazer uma faixa sobre a outra. Alinho direitinho aqui, ó. Trago aqui uma faixa sobre a outra, deixando bem esticadinho. Pode até colocar aqui um alfinete, deixar bem alinhadinho. Vou pegar aqui a minha régua de corte e eu vou colocar ela aqui agora, alinhado aqui, ó, com essa linha da minha costura, tá? Unindo o tecido da sacaria com o meu tecido aqui de barrado. E aí, eu vou alinhar aqui, ó, no ângulo de 45 graus, ó. Dessa forma aqui, ó. Alinho aqui abaixo, tá? Ó, e vou alinhar aqui. Feito isso, com a minha caneta mágica, eu vou fazer um risco aqui, ó. Bem aqui pegando o cantinho. Nos 4 cantos. E aqui, eu vou costurar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, nos meus 4 cantos, ó. Vai ficar assim. Meu risco, ele tá aqui, ó, meus 4 cantos, e aí eu vou fazer isso nos 4 cantos. Então, dobro aqui, ó, fazendo uma diagonal. Coloco aqui a minha régua alinhada aqui, ó, com o meu tecido de sacaria, e a linha dos 45 graus vai dar bem em cima aqui da minha costura. Chego com ela no finalzinho aqui da minha costura e vou aqui, ó, riscar. Agora, gente, em cada risca dos 4 cantos aqui, ó, que eu já marquei, eu vou costurar bem em cima da risca. Eu vou iniciar e finalizar fazendo retrocesso. E aí, eu vou fazer isso nos 4 cantos, vou fazer essa costura unindo. Aí, depois de costurado aqui, eu vou refilar o excesso desse tecido que ficou aqui sobrando. Então, eu pego a minha régua, ó, eu coloco aqui com margem de 1 centímetro, tá? Pra poder refilar. E vou refilar os 4 cantos. Com os 4 cantinhos cortados, agora aqui, ó, eu vou abrir, ó, as minhas costuras. Vai se encaixar aqui, ó, certinho. Vou passar todo mundo. E aí, ó, é o momento do quê? De costurar essa parte aqui, ó, que a gente deixou. Eu vou costurar esse cantinho aqui, pra ele ficar sentadinho, ó. Aqui também, encaixa certinho. Ó, abro, vou pro ferro. E aqui na parte de trás, eu vou costurar essas partes aqui dos meus cantinhos, que elas ficaram sem costura. Eu vou passar. Gente, aqui eu vou costurando, então, todos os 4 cantinhos, tá? Vou alinhando aqui, ó, pra que esses cantinhos fiquem assim, não fique com essa costura aberta, tá? E eu vou fazer isso agora, então, nos 4 cantinhos aqui da minha toalha de chá. E agora aqui, ó, com os cantinhos costurados e todos refilados, eu vou agora aqui, ó, colocar o dedo, desvirar, tá? Toda a minha peça. Vou utilizar um objeto aqui, ó, para poder acertar bem esses cantinhos. Pode dar um piquezinho, se você quiser, aqui no meio. E agora aqui, gente, só vou passando, alinhando aqui, ó, o meu tecido para ficar bem certinho o pano de prato para baixo. Aí depois, o que que nós vamos fazer? Em toda a volta, a gente vai passar uma costurinha aqui, bem toda a volta rebatendo. Tá? O que que eu faço para facilitar? Eu vou aqui, ó, passando cola pano, porque daí ele deixa o meu tecido bem assentadinho,
bem certinho aqui no lugar. E daí depois a gente vai na máquina, passa a costura, ó, vou passando porque ajuda a secar, tá? Passa a costura e essa costura vai sendo finalizada bem certinha, tá? Então, agora eu vou passando tudo aqui para ajeitar o meu tecido, o meu barrado aqui. E vou aplicando a cola pano, que vai facilitar depois, na hora que eu for costurar a minha toalha de chá. E aí, como eu falei pra vocês, quem quiser, super pode, tá? É substituir o tecido aqui que eu tô utilizando de pano de prato, você pode substituir por um tecido mesmo, por exemplo, esse tecido aqui que eu utilizei, ele tem o composê de brigadeiro, daria pra fazer com ele também, e vai ficar lindo. É que essa peça aqui, utilizando o pano de prato, era uma peça que eu fazia para vender. Quando eu vendia panos de prato, essas coisas, então eu decidi resgatar essa peça aqui. E o pessoal gostava bastante por ser com pano de prato, tal, aí fazia o conjuntinho, sabe, com o pano de prato, combinando a mesma estampa. Então, assim, eu tinha bastante aceitação quando eu fazia pano de prato para vender dessa forma, usando a sacaria. Agora que, como o meu tecido, ele já está com a cola pano, ele fica aderido certinho, tá? E eu vou começar a fazer a minha costura. Quem gostar também aqui, ó, pode até embutir uma cianinha ou outro tipo de aviamento. Quando eu chego aqui no cantinho, afundo a minha agulha, levanto o meu calcador e giro aqui a minha peça e continuo costurando. Vou fazer assim nos 4 cantos. Aí aqui, ó, finalizei a costura. Na parte de trás, a gente vai ficar com essa única costura aqui, desse quadrado que faz aqui em volta, tá? De toda a nossa peça. Cada cantinho fica dessa forma. E está pronta a nossa toalha de chá. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo e com a Janome a como produzir essa linda toalha de chá com canto mitrado. Essa técnica você pode acrescentar em várias peças aí do seu ateliê. E se você quiser costurar com a máquina de costura 1030 MX, que foi a que eu gravei esse vídeo, aproveita aqui na descrição desse vídeo, eu tô deixando para você o link do site da Janome e também o meu cupom de desconto para você garantir até 5% de desconto nas suas compras. Quer aprender a como precificar? Tem também descrito aqui nas informações desse vídeo. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal, a gente tá quase chegando aos 100 mil inscritos e eu conto muito com você, que assiste esse vídeo, já verifica se você é inscrito, se você não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Aqui no Farolzinho Ateliê sempre tem conteúdo para você empreender através do artesanato. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!